começar devagarzinho, enquanto a moçada vai chegando e a rapaziada também. Eu coloquei aqui na Classroom, pessoal, e eu quero já mostrar para vocês o seguinte, ó. Observando o calendário da faculdade, né? Eu acredito que vocês estejam ligados também. É sempre importante a gente estar acompanhando o calendário, porque a gente segue o calendário à risca, né? O calendário é o nosso trilho, não é assim? E aí, o que foi que eu observei, ó, e coloquei aqui no quinto tópico. Costumeiramente, desde o início do semestre, desde o início da disciplina, portanto, qual que é a nossa estratégia, metodologia? Trabalhamos um assunto durante 2 semanas, sendo que numa semana a gente só vê a teoria e a prática comigo, não é? Na semana seguinte, a gente dá uma revisada, continua o assunto, dá uma revisada, tira umas dúvidas, e aí a prática fica com vocês. Muito bem, tem sido assim desde o início do semestre, mas essa sequência a gente não vai seguir neste assunto e nestas 2 próximas semanas. Por quê? E aí eu coloquei aqui no quinto tópico da pauta. Na próxima aula, a gente vai continuar o conteúdo. E aí o que é que acontece? Nós iremos ver a primeira parte dele, deixa eu destacar aqui, tá certo? Iremos trabalhar os polinômios. Mas aí na próxima semana, como é a última semana de aulas antes do início da programação da P2, da PS, tá certo? O que foi que eu planejei então? Nós iremos continuar o conteúdo, mas sem a parte da galera, sem a prática da galera na lista online. Teremos apenas a continuação do assunto comigo, teoria e prática comigo. Tá certo? Então, é só para minha galera ficar ciente de que nestas 2 semanas a gente vai mudar um pouco o nosso processo, até porque, pessoal, veja, hoje dia 17, né? Próxima segunda-feira, dia 24, e na outra segunda-feira, 31, acaba o mês de maio, mas inicia-se o período da P2. Tá? A primeira prova da P2 será exatamente com vocês aqui em Matemática 1, de modo que a lista que faríamos na semana que vem, a gente vai postergá-la, a gente vai deixá-la já para coincidir com a P2. Lembrando que o que é a P2? Apesar de a gente se referir a P2 como se fosse uma prova única, no nosso caso, a P2 ela é um conjunto de atividades avaliativas que culmina na semana da P2, tá certo? Eu estou vendo a mãozinha da Laura levantada. Pois não, Laura? Ô, professor, eu não recebi, não. Eu olhei no lixo e no spam não tá, não. O senhor poderia enviar novamente, por gentileza? Pronto. Então, deixa eu já anotar aqui para reenviar da Laura. Agora, acontece, Laura... Beba, Pecão. Oi, Adla, você recebeu ou não recebeu? Não. Eu ia dizer, o que é que acontece? Vários alunos, eles ou encontram na caixa de spam ou na lixeira, ou numa terceira caixa, que é uma caixa para quem tem Gmail, né?
uma caixa específica da Google para os documentos da Google. Como eu uso aplicativos da Google para construir, elaborar essas listas, pessoal, aí o que é que acontece? Alguns alunos que possuem Gmail, depois eles me dizem, professor, há uma pasta específica para essas listas. Então, depois, Laura, continue procurando, mas eu já vou registrar aqui a sua solicitação, mas vai que você ache antes de eu precisar reenviar, porque já aconteceu várias vezes. Tá joia? E a Adila, me parece que a Adila também já teve uma dificuldade. Combinado, professor. Beleza. E depois a Adila achou, não foi, Adila? Será que você procurou no mesmo lugar, no mesmo cantinho? Procurei. Ah, entendi. Então tá beleza, mas a gente reenvia sem problema nenhum, tá certo? Beleza, mais alguns estão chegando, isso é bom. Eu estou aqui, não é, falando sobre esta semana, semana seguinte, e agora a gente já vai iniciar os trabalhos, tá certo? Deixa eu só ver. Na verdade, tem mais um tópico aqui que eu gostaria de salientar. Então, polinômios, primeira parte, na aula de hoje. Polinômios, segunda parte, e a gente vai trabalhar algumas equações, alguns tipos de equações na segunda parte. Mas eu coloquei aqui uma tarefinha de casa diferente, não é? Que é uma videoaula comigo, uma videoaula gravada comigo sobre um pedaço do assunto que poderá ajudar a galera. Porque, assim, na aula de hoje nós vamos, entre outros tópicos, nós vamos trabalhar a divisão de polinômios. Muito bem. Como é que se divide polinômios? A gente faz isso de pelo menos duas maneiras. E aí, eu irei ensinar as duas maneiras, sendo que uma eu vou ensinar ao vivo agora, ao vivo para aqueles que estiverem com a gente. E a segunda maneira eu depositei aqui nesta videoaula, tá certo? Que já está aqui, ó, na Classroom da galera, divisão de polinômios através de Brio-Ruffin. E aí, ó, após a aula de hoje, quando vocês estiverem se debruçando sobre o questionário semanal, os textos, né, a bibliografia que eu sempre envio juntamente com o questionário, a galera vai se lembrar, então o professor, ele colocou para a gente uma videoaula com ele, gravada já. Ele quer que a gente assista. E aí a galera vai dar uma assistida e vai perceber que tem tudo a ver com o que eu vou trabalhar com vocês nesta noite. Tá certo? Se trata do seguinte. Ok, se existem pelo menos dois métodos para você dividir polinômios, um polinômio pelo outro, para a aula não ficar carregada, não é? Eu irei trabalhar ao vivo um método e gravado outro método. Essa é a ideia. Tá certo? Mas quem assistir a aula aqui comigo, ou pelo menos ela gravada, e comparar com essa videoaula que eu já depositei aqui nos materiais da galera, vai perceber, puxa, interessante, quer dizer, tanto faz dividir polinômios daquele jeito que o professor ensinou ao vivo, ou através dessa aula que ele já tinha lá no site e trouxe aqui para a gente comparar. A ideia é essa, tá certo? Então, tópico 3.1 aqui, não esqueçam desta tarefinha de casa. Maravilha, feitas estas considerações, conversando um pouquinho com a galera, agora nós já vamos iniciar os trabalhos. Deixa eu ver se tem alguém aqui com a mão levantada, não? Então, tá. Polinômios. E aí eu coloquei umas figurinhas, só para a gente variar um pouco, né, pessoal? Eu coloquei umas figurinhas legais aqui, para a galera dar uma olhada, embora que é aquela questão. O meu público, nessa disciplina,
não é a galera de exatas, são futuros administradores, contadores, de modo que esses objetos geométricos aqui que eu coloquei diante de vocês, eles servem como uma ilustração, eles servem como um pontapé inicial, mas não como tendo um fim em si mesmo, digamos assim. A galera não será convidada a trabalhar essas ideias, porque são ideias assim mais voltadas para aqueles alunos que estão numa formação de exatas, né? Futuros matemáticos, futuros físicos, futuros químicos, futuros engenheiros. Se eu tivesse com a minha galera de análise e desenvolvimento de sistemas, ok. É um pessoal que, assim, já está habituado, não é uma matemática mais detalhada, mais abstrata. Se eu tivesse com o pessoal da engenharia de produção, beleza, mas com a minha galera de contabilidade, de ciências contábeis e administração, o professor tem que ter cuidado para não espantar em vez de atrair, tá certo? Mas vocês vão entender por que eu coloquei a título de ilustração essas figurinhas aqui. Pessoal, observe. E aí eu já quero dar uma enfeitada bacana para o nosso quadro ficar palatável, não é? Cognitivamente. E aí você pega o seu cadernão e capricha, tá certo? O professor precisa desenhar? Não. Você pode, assim, se quiser desenhar, massa, porque aí você também, não é? Desenvolve um aspecto importante, que é a ideia do rascunho, do esboço. Isso é importante, independente de você estar numa graduação de exatas ou não. Mas você pode também colocar os nomes das figuras. Aqui você tem um retângulo, aqui você tem um cubo, e aqui você tem um cubo maior. Tá certo? Muito bem. A questão, na verdade, a explicação para essas figuras, ela está aqui, olha só. Na resolução de problemas, pessoal, é comum ocorrerem situações em que a leitura e a compreensão do enunciado nos levam a formular expressões e equações que nos ajudam a resolver o problema. Imagine, por exemplo, que em determinados problemas os enunciados nos levem às seguintes figuras e suas dimensões. Ora, aqui nós temos um retângulo onde poderíamos dizer assim, olha, a base dele, ou a largura dele, mede x. A altura dele, ou o comprimento dele, é 3 unidades maior do que a sua largura, do que a sua base, é x mais 3. O que é que nós temos diante de nós? Aquela ideia de que nem sempre os problemas da realidade eles são resolvidos através dos números, né? Dos números puros. Você precisa, às vezes, de algumas expressões com letras, como a gente, inclusive, já trabalhou bastante nos assuntos anteriores. Essas expressões é o que a gente chama de polinômios. Tá certo? Eu vou definir mais formalmente mais à frente, mas aí a galera já faz a associação. Ah, tá, o professor colocou, melhor dizendo, essas figuras para nos mostrar, por exemplo, se a gente quer calcular a área desse retângulo. Ora, mas para calcular a área de um retângulo, eu preciso do comprimento e da largura, da base e da altura. O que se sabe é que a base é x e a altura é x mais 3. Ah, então se eu calcular a área desse camarada, ou o perímetro, né, que é o contorno dele, a área seria essa região aqui mais clarinha, tá certo? Essa região bidimensional, ou seja, com 2 dimensões, a largura e o comprimento. E o contorno seria essa linha vermelho escura. A área é o tamanho, é a parte mais clara. E o perímetro é o contorno,
essa linha escura. Então, para você calcular área e perímetro, a menos que você tenha, não é, condições de medir com uma fita métrica, tá certo? Ou alguém já tenha medido de alguma forma e te dê as medidas exatas ali daquele terreno, daquela região, você vai ter que se deparar com essas expressões algébricas, que a gente chama de polinômios. E o resultado da área e o resultado do perímetro também serão polinomiais, ou seja, expressões, não é, que envolvem ali variáveis, letras, né, operações e números. A mesma coisa se fôssemos calcular aqui, por exemplo, o volume desse cubo. Eita, professor, o que é volume, então? Aí você já está trabalhando com objetos, ou seja, figuras tridimensionais. Perceba que esta é uma figura bidimensional, é uma figura plana. Esta daqui é uma figura saliente, ela vara o plano, tá certo? Ela está sobre um plano, ela não está dentro de um plano. A gente chama isso de tridimensionalidade. Tá? Já ela tem, além de largura e comprimento, ela tem espessura, ou ela tem altura. E essas medidas, essas dimensões estão representadas aqui como sendo iguais a x. E o volume seria exatamente você multiplicar, não é, o comprimento pela largura e pela altura desse objeto. Ora, mas se eu não sei qual é a medida dessa aresta, ou seja, desse comprimento, dessa largura e dessa altura, eu vou ter que usar as letras. Ou seja, de novo, aquilo que foi mencionado aqui nesse comentário, não é? Deixa eu dar uma destacada, ó. Situações em que a leitura e a compreensão do enunciado nos levam a formular expressões e equações. É o caso, tá certo? É claro que se você tivesse aqui com uma caixinha e aí pegasse uma régua e medisse, dá para a gente calcular o volume dela sem que ele não resulte numa expressão polinomial. Mas o interessante é que até para você calcular o volume, mesmo tendo as medidas, a fórmula do volume já é um exemplo aí dessas expressões algébricas. Algumas delas polinomiais, tá certo? Então, eu coloquei aqui apenas a título de ilustração, como eu já disse, para que a galera perceba, tá? Os polinômios, eles surgem dessa necessidade de a gente resolver problemas, mas com medidas que não são tangíveis, mensuráveis, na verdade são variáveis ou hipotéticas, tá certo? E aí, só para detalhar um pouco mais aquilo que eu já falei, a primeira figura é uma região retangular, tá certo? E as dimensões dela, como eu já disse, é x e x mais 3. Se você calcula o perímetro e a área dessa figura, a gente não vai fazer isso, não é o objetivo desta aula, mas só a título de curiosidade. Olha só, observe que o resultado seria outra expressão algébrica, que já a gente vai, não é, defini-la como polinômio. A segunda figura é um cubo com aresta de medida x, tá certo? Se fôssemos calcular o volume, também não encontraríamos expressões. Se fôssemos calcular a área total daquele hexaedro ou hexaedro ou cubo, também obteríamos uma outra expressão, em vez de um resultado não é numérico, tá certo? Então, o que é que acontece, pessoal? A terceira figura também, nós temos um cubo, não é? Um pouco maior que o primeiro. Todas essas expressões, aqui, ó, todas essas expressões são chamadas de expressões polinomiais, ou simplesmente polinômios. Tá, olha? E aí, de uma forma mais formal, a gente define uma expressão polinomial ou um polinômio, em uma variável x,
como sendo uma expressão neste formato aqui. Agora, é claro, este é o formato, esta é a forma geral, esta é uma generalização daquilo que nós acabamos de ver apenas como exemplos pontuais e particulares. Mas o que é que ela significa? Que história é essa de AN vezes XN mais AN menos 1 vezes x elevado a n menos 1 e por aí vai? Na verdade, e aqui a gente coloca, esses ANs, pessoal, são o que a gente chama de coeficientes, são números, aqui eu estou usando o termo complexo, porque aquele conjunto dos números reais que nós estudamos logo no início da disciplina, né? Ele é um conjunto pequeno em relação ao conjunto dos números complexos que o contém, que o engloba, de modo que esses números eles podem ser reais ou podem ser complexos. O polinômio, a expressão polinomial continuará sendo um polinômio, tá certo? Então, esses AN são números, são coeficientes. O N, ele tem que ser um número inteiro, ou positivo ou nulo. Não vale expoentes negativos aqui nos polinômios, tá certo? E a gente diz assim, ó, e aí eu vou destacar aqui essa informação, o maior expoente de x com um coeficiente não nulo é o que a gente chama de grau do polinômio, tá certo? Então, por exemplo, vamos dar uma analisada aqui nesses exemplos que nós colocamos. Na letra A, 4x mais 6. 4x mais 6 é um polinômio, que a gente chama inclusive de binômio. Lá no binômio de Newton, você tinha lá, tá certo, um polinômio com dois termos, não era assim? Elevado a um expoente inteiro. Muito bem, aqui você tem um exemplo de polinômio que é um binômio. Dois termos, o 4x e o 6. Tá certo? E a gente diz assim, olha, esse cara é de grau 1. Ora, mas por que o grau de 4x mais 6 desse polinômio é igual a 1? Olha para cá. Se eu colocar aqui, ó, como expoente desse x1, na verdade, eu estou apenas salientando, porque ele já está, x elevado a 1, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, de modo que o expoente 1, ele é transparente, digamos assim, tá certo? Então, 4x elevado a 1 mais 6 é 4x mais 6. E esse 6 é como se eu tivesse aqui, pessoal, olha, um 6 vezes x elevado a 0. Um número elevado a 0, né, um número diferente de 0, elevado a 0 é igual a 1. Ou seja, é como se eu tivesse 6x elevado a 0, ou 6 vezes 1, que continua sendo 6. De modo que entre x elevado a 1 e x elevado a 0, o x elevado a 1 possui o maior expoente, que é 1. E ele define o grau do polinômio. Tá certo? Aí por isso que a gente diz, esse polinômio da letra A, ele tem grau 1. Já o polinômio da letra B, deixa eu usar uma outra cor aqui, ó. A gente tem um x2. Daí a gente vai dizer que o grau desse camarada é 2. O grau do polinômio x2 mais 3x é 2. Tá certo? E por aí vai. Aqui você tem apenas um monômio, ó, um polinômio que tem, não é apenas um termo. Então ele é um monômio. Polinômio você classifica como monômio, binômio, trinômio, e a partir de 4 termos, né, você apenas repete o nome dele, polinômio. Então você tem aqui um polinômio, que é um monômio, x elevado a 3, o grau dele vai ser 3, tá certo? E aqui você tem 6x elevado a 2, mais 1 menos i vezes x mais 5. Esse camarada também é um polinômio do segundo grau. E só um detalhe, pessoal, esse i é aquele número que a gente costuma chamar de número imaginário, né? Que não é uma boa forma de se chamar, porque dá a entender que ele não existe, ele existe. Alguns matemáticos do passado tentaram corrigir essa ideia, chamando-os de números laterais,
por umas explicações interessantes que não vem o caso, mas esse número ele é do tipo assim, ó, I elevado a 2 é igual a menos 1. Essa é a definição do número lateral, o número imaginário, do número I, tá certo? É um número complexo. E aqui você tem 1 menos I como coeficiente de x, tá certo? Ou seja, como um desses n's aqui que estão grudados à variável x, tá joia? Então, são exemplos de polinômios. Agora, deixa eu te mostrar o que é que não é polinômio, só para que você aí já vá fazendo a diferenciação. Pela definição que a gente viu, nenhuma dessas 4 expressões é polinômio, nenhuma delas. Porque, veja, esse primeiro camarada aqui, o x elevado a menos 2, mais 3x elevado a menos 1, mais 1. O professor, não é um trinômio? Na verdade, não. É uma expressão que tem 3 termos, mas não é um polinômio, por quê? Porque o expoente da variável é negativo. E lá na definição nós vimos que tem que ser no mínimo 0, ou 0 positivo, tá certo? Aqui, no segundo exemplo, você tem, não é, a variável no denominador, que é o mesmo que você tem aqui, porque um expoente negativo, ele gera uma fração, tá certo? Já no terceiro exemplo, você tem o expoente fracionário, que também está fora da definição de polinômios. E aqui você tem, não é, a variável dentro de uma raiz, que é semelhante ao que nós temos aqui, porque os expoentes fracionários, eles geram raiz. Então, coisas assim a gente não vai trabalhar nesta semana nem na semana seguinte. Por quê? Porque o nosso objetivo é trabalhar apenas com os polinômios. Tá certo? Jonatas, você quer falar, campeão? Pois não. Ô, professor, tem uma pergunta. No caso, se o senhor disse que o expoente 1 é o primeiro grau, o 2 é o segundo grau e o 3 é o terceiro grau. E acima de 4, no caso, acima de 3? Aí continua os graus, de acordo com o expoente ou não? Isso, você usa aí o que a gente chama na língua portuguesa de números ordinais, né? Cardinais seriam os números normais, 1, 2, 3, 4, 5. Os ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, tá certo? Polinômio de primeiro grau, polinômio de segundo grau, polinômio de terceiro, quarto grau, quinto grau e por aí vai. Você usa esses números ordinais, tá joia? Tá, então de acordo com o expoente, é os números ordinais, no caso do grau, né? Exatamente, exatamente. Independente do tamanho do expoente, você sempre poderá chamá-lo, né? X elevado a 10. Ah, então, se o 10 for o maior expoente, então aquele polinômio é do 10º grau. Tá certo? Essa é a ideia. Entendi, professor, valeu. Beleza. Muito bem. E aí a galera percebe, a gente está numa aula assim mais monótona, né? Mais verborrágica, palavrórios, mas a partir de agora a gente vai chegar na cereja do bolo, na parte mais emocionante, que são as continhas, porque eu sei que vocês estão aí entusiasmados, ansiosos por elas. Alguém pensou assim, só que não, professor, né? Eu imagino. Mas eu digo assim por quê? Numa disciplina de matemática, se o cara fica só com definições, aí você vai se sentir numa aula de administração, numa aula de filosofia, né, de direito. A matemática ela existe exatamente para te fazer sair dessas regiões do conhecimento, que são importantes, claro. Não estou depreciando, estou apenas fazendo uma brincadeira comparativa, né? A gente só está em definição, professor? Não, a partir de agora, a gente vai, não, de fato, começar a matemática do assunto. Estávamos apenas organizando, por meio de definições,
para que a galera, não é, ao trabalhar as contas, saiba se referir a elas corretamente. Essa é a ideia. Tá certo, pessoal? A verdade é que chegou a hora de bater forte o coração, né, professor? Pronto, o Jonatas definiu com precisão matemática esse momento. Chegou a hora do aguenta coração. Mas vamos lá. Essa galera é uma galera boa. O pessoal vai desenrolar como vem desenrolando os assuntos anteriores, tá certo? Mas é claro, surgiu uma dificuldade, chega junto, para que a gente possa aliviar o teu fardo. Galera, olha só. Considere um polinômio P de x, e aí olha a nomenclatura, terminologia, olha como eu me expresso, né? P de x. Ô, professor, o que é que significa P de x? Aqui é o nome, não é? É um símbolo que é o nome de algum polinômio, tá certo? E a gente vai ver aqui na letra A, na letra B, qual é o cara, qual é esse polinômio P, que está dependendo da variável x. É como uma função, tá certo? Na matemática 2 a gente vai ver, não é? Muitas funções. E a função, você sabe, é aquela relação matemática onde uma variável depende da outra. F de x igual, aí você solta alguma expressão que depende de x. As funções, na verdade, elas vêm dos polinômios, tá certo? Então, P de x é o nome de um polinômio. Eu poderia soltar aqui um Q de x, um F de x, um R de x, tá certo? Onde a primeira letra se refere ao nome do polinômio e a segunda letra à variável, a letrinha, não é? Que é a variável daquela expressão polinomial, tá certo? Então tá legal. Considere um polinômio P de x e um número real alfa. Opa, alfa é um número real. 0. Raiz de 2 menos 300 é um número real. O valor numérico do polinômio P de x para x igual a alfa é o número que se obtém substituindo x pelo número alfa e efetuando os cálculos necessários. Indica-se por P de alfa. Professor, que parada é essa? Olha, o que o texto está dizendo para a gente, e aí deixa eu só grifar aqui essa expressão valor numérico. O que é o valor numérico? A expressão ela já traz o significado. Você tem uma expressão algébrica, que é o polinômio. Algébrica, se refere às letras. Você quer calcular o valor numérico daquela expressão? Então você vai tirar a letra e colocar o número. Daí você vai calcular o valor numérico dela. E como é que eu faço isso? Bom, aí a questão vai te dizer, porque, por exemplo, aqui o P de x é esse polinômio de segundo grau, você percebe? 2x2 menos 3x mais 5. E aí a questão diz assim, cara, calcule o valor de P quando x for igual a 4. Em outras palavras. Opa, alguém deseja falar? Não, tem processado, guardado para aquele tempo. A Ângela esqueceu o microfone aberto. Acabei de fechar, tá, Ângela? Eu estava dizendo... Professor, boa noite, não vi. Boa noite, querida. Tranquilo, acontece. Aí, veja só. Quer dizer, você quer calcular o valor numérico? Qual que é o número? Qual é o valor de x? A questão vai te dar. O x é 4, tranquilo. Então, substitui lá. Onde você tiver x, apaga e coloca o valor dele, que é 4, que foi o que eu fiz aqui, olha. Aí você diz assim, olha, eu tenho um P de x, que é igual a 2x2 menos 3x mais 5, ou seja, eu tenho um polinômio P na variável x. Professor? Oi, pois não. Com licença, eu não sei se a Júlia está matriculada nessa matéria, eu vi no grupo agora que ela pediu para avisar que iria sair para prestar socorro ao avô dela. Aí eu não sei se é exatamente essa matéria, mas se for, a Júlia precisou para sair para isso.
Pronto, tá jóia. Eu vou verificar, são muitos alunos, mas me parece que Júlio está com a gente. Obrigado por avisar aí, tá, campeão? Valeu, boa aula. Valeu, obrigado. E que Deus abençoe, né, o vovô da Júlia para que tudo dê certo. Vamos lá, pessoal. Então, do P de X, agora você passa para o P de 4. Ô, professor, como assim? Perceba que eu tirei o X e substituí por 4, porque o X está valendo 4. E agora você vai ter P de 4 igual a 2 vezes 4 ao quadrado, menos 3 vezes 4, mais 5. Percebe? Deixa eu dar uma destacada aqui. Ó. O que foi que aconteceu, pessoal? Aquele polinômio, ele recebeu o valor da sua variável x, a variável não é mais variável, é um ponto fixo, é uma constante, ela não mais varia, é uma constante, a constante 4, e no lugar do x eu substituí, então, pelo valor 4, e aí é só continha, porque 4 elevado a 2 é 16, vezes 2, 32, você tem aqui o 32, ó, tá certo? Menos 3 vezes 4, isso vai dar 12, então menos 12. O 5, bem, o 5 a gente chama de o termo independente de x desse polinômio, é esse 5, porque não tem x. Então, independente do x valer 4, valer 1000, valer 0, ele vai continuar sendo 5, porque ele não depende do valor de x. Por isso que ele está repetido aqui. Ó. Aí depois você soma, subtrai, faz as continhas e diz assim, olha, encontrei o valor numérico do polinômio P quando x vale 4. Tá certo, pessoal? A mesma coisa acontece aqui na letra B. Perceba que eu peguei um polinômio maiorzinho, um cara do terceiro grau, não foi? P de x igual a 4x3 menos 3x2 mais 5x menos 10. Uau, professor, que trenzão! É verdade. Eu quero calcular o valor numérico dele. Então me diga o valor de x, professor. O valor de x já está dito. X é igual a 3. O que é que você faz? Apenas substitui. Onde tem 3, você tira e coloca... Perdão, onde tem x, você tira e coloca o valor numérico, o valor de x, que é 3. E aí é só continha. Fez as contas, se não errou, você vai chegar, não é, ao valor do P de 3. O professor, o que é o P de 3? É o valor do polinômio quando x vale 3. Aqui nesse caso 86. Aqui o P de 4 é 25, né? Deste outro polinômio, tá certo? E a gente colocou também aqui um terceiro exemplo. P de x é um polinômio de segundo grau, é um binômio de segundo grau. P de x igual a 3x2 menos 7. Tá certo? E aí esse exemplo, eu não vou nem trabalhar nele, porque aqui a gente está trabalhando com números complexos, que não é o foco da nossa disciplina, tá certo? Mas só por curiosidade, ó, se o x é um número complexo, não tem problema, você vai calcular o valor numérico do seu polinômio, substituindo o x por esse valor complexo, como você fez para os valores reais. Tá certo? Maravilha! E aí a gente chega num momento também interessante, que é onde eu apresento para vocês o que a gente chama, pessoal, de... Cadê? Raiz do polinômio. Olha para cá. Cara, você sabe o que é a raiz do polinômio? Você sabe, você sabe. A gente, inclusive, já calculou numa dessas questões aí, a gente já resolveu equações de segundo grau. Equações de segundo grau, a gente vai ver na próxima semana, na continuação do tema polinômios, as equações, elas são equações polinomiais, né? Elas são polinômios onde você vai calcular o valor numérico deles, tá certo? Essa é a ideia de equação. E aí, veja, quando você descobre o valor numérico zero, ou seja, quando você descobre o valor de x que faz com que o polinômio seja zero, se anule, aí você diz assim, cara, você acaba de descobrir a raiz, ou uma raiz,
não é? Do seu polinômio. Por exemplo, e aí eu coloquei também mais alguns exemplos aqui. Ó. No polinômio de segundo grau, x2 menos 7x mais 10. X ao quadrado menos 7x mais 10. Quais são as raízes desse cara? Ou seja, quais os valores de x que anulam o polinômio? Em outras palavras, qual é aquele alfa, né? Qual é aquele número que, se eu substituir o x por ele, o valor numérico do polinômio será zero? Aqui eu já deixei calculado. O P de 5 desse cara é zero. Aí você diz o quê? 5 é raiz de P. Ah, tá certo? De fato, se você calcular aqui, ó, vamos calcular de cabeça. 5 ao quadrado é 25. Anota aí. 7 vezes 5 é 35. Então, você tem 25 menos 35 vai dar menos 10. Menos 10 mais esse 10 vai dar zero. Ah, de fato, então, x igual a 5 é uma raiz do polinômio x2 menos 7x mais 10. A outra raiz é P de 3, porque P de 3, P de 3 não é raiz. Tá certo? Por que não é raiz? Porque P de 3 não é igual a zero. Não é mesmo? P de 3 não é igual a zero. Se não é igual a zero, ele não é raiz. A outra raiz aqui seria 2, se eu não estou enganado. Né? Deixa eu ver aqui. 2 ao quadrado, 4. 7 vezes 2, 14. É isso mesmo. 4 menos 14 vai dar menos 10. Mais 10, 0. Ah, então P de 2 vai dar 0. Então 2 é outra raiz. Tá certo, pessoal? E uma coisa curiosa é que o grau de um polinômio determina a quantidade de raízes que ele vai ter. Olha que legal. Se o cara é do primeiro grau, ele só vai ter uma raiz. Se ele é do segundo grau, ele vai ter 2 raízes. Se ele é do terceiro, ele vai ter 3 raízes. Se ele é do quarto grau, ele vai ter 4 raízes. Se ele é do 13º grau, ele vai ter 13 raízes. Ou seja, 13 númerozinhos que fazem com que ele seja zero, com que ele se anule. Olha que coisa interessante. E aí, não é? A gente trabalha, a gente oferece aqui outros exemplos. Mas a ideia de raiz do polinômio, ela é interessante porque, veja, né? Se a gente fosse para um plano cartesiano, para um gráfico, a gente ia perceber que o gráfico desse polinômio, ou dessa função polinomial, quando ele toca no eixo x, quer dizer que o valor numérico dele é o zero. Ou seja, aquele valor do x é uma raiz daquele polinômio. Então, geralmente, os polinômios que tocam várias vezes, não é? No eixo x, são polinômios que têm um grau grande, né? X elevado a 3, x elevado a 10, x elevado a 15, e ele vai e vem várias vezes, tocando no eixo x, naquela reta horizontal, significando que ele tem várias raízes. Tá certo, pessoal? Claro, mas você também pode ter polinômios que não possuem, não é raízes reais, apenas raízes complexas, que não faz parte da nossa pauta. Mas só para a galera viajar e de repente não é usar essa curiosidade aí em algum momento da vida. Tá certo? Muito bem. Agora a gente vai começar a praticar esta teoria. Tá certo? Eu quero colocar aqui 2 situações bacanas e eu quero resolver com a minha galera. A primeira situação, ela diz assim, ó. A divisão 2x ao quadrado menos 3x mais 2 sobre x mais 1 tem como resultado, e aí a situação te dá 3 alternativas. Será que esse é o resultado dessa divisão? Será que esse é o resultado com o resto 7? Ou é a letra C, D ou E? Professor, como assim? A gente vai dividir polinômios? Então, quem estava no início da aula, nos primeiros 10 minutos da aula, quando a gente está ali conversando um pouco com a galera, se lembra que eu falei sobre isso? Não é? Que existe aí
pelo menos duas maneiras de você dividir polinômios. Uma eu vou mostrar agora, a outra já está gravada, é uma videoaula que eu usei para outra turma, e deixei ali uns 10, 9 minutinhos de vídeo para vocês assistirem como tarefa de casa, para a galera comparar. Eita, qual que é a melhor maneira de você dividir um polinômio? É essa que o professor ensinou ao vivo ou aquela que ele colocou lá na videoaula dele? A galera vai comparar. Mas olha só, antes de a gente resolver esta situação, deixa eu fazer só uma brincadeira de revisão com a minha galera. Pessoal, quando você tem assim, ó, deixa eu colocar aqui, ó, 13 dividido por 4. Tranquilo? Estamos aprendendo a divisão agora, voltamos ali ao segundo ano do ensino fundamental menor, todo mundo virou criancinha. A tia e o tio, na verdade é mais tia, né? A tia ensinava como pra gente? Aí você tinha essa chavezinha, a tia dizia, olha, nesse carrinho nós vamos dividir o número 13 pelo número 4. E numa série posterior, a gente aprendia o seguinte, o 13 é o dividendo, é ou não é? Deixa eu escrever isso daqui. O 13, ó, ele é chamado de dividendo, O 4 é chamado de quem? De quê? Divisor. Isso, o 4 é o divisor, tá certo? O que fica aqui é chamado de quê? Resultado. Isso, resultado ou quociente, tá joia? Resultado ou quociente. E ainda tem o tal do resto, vocês se lembram? Se eu disser para vocês Sempre tem um resto. Isso, é claro que assim, se a divisão for exata, o resto é zero, mas é um resto, não é assim? Pessoal, eu ia dizendo o seguinte, o que é que acontece? Essa brincadeira daqui, esse algoritmozinho da divisão, é o que a gente usa para aqui. Por incrível que pareça, vocês dizem, professor, o que tem a ver o cara dividir números? Não é que é uma coisa que a galera já se habituou, já se acostumou por décadas, com dividir expressões algébricas, né, polinômios. Como é que eu vou dividir um polinômio de segundo grau por um polinômio de primeiro grau? Cara, deixa eu te dizer, é a mesma bananola, porque veja, e aí eu vou continuar aqui essa brincadeira, vamos lá. 13 dividido por 4, quantas vezes o 4 cabe dentro do 13? Aí você diz assim, cabe 3 vezes, porque 3 vezes 4 é 12. É ou não é? Se eu disser que cabe 4 vezes, eu vou errar, porque 4 vezes 4 é 16, passou do seu dividendo. Então eu faço assim, 3 vezes 4, 12. Aí a gente colocava, quando a gente era bem miudinho, o próprio resultado dessa multiplicação, fazendo devagarzinho, é claro, e a gente colocava um sinal de menos e subtraía. Era ou não era? Aí você fazia assim, 13 menos 12, 1. Como 1 é bem menor que o seu divisor, você dizia assim, olha, encerramos a conta e esse 1, ele é o resto dessa divisão. O quociente dela, ou seja, o resultado dela é 3, o dividendo foi o 13, o divisor foi o 4, o resto foi o 1. Quando a questão diz assim, a divisão do polinômio 2x2 menos 3x mais 2 pelo polinômio x mais 1 tem como resultado, ela quer que você faça isso, cara. Ela quer que você coloque esta fração de polinômios neste formato e calcule a divisão e diga qual é o quociente e qual é o resto. Uau, que legal, professor. Vamos fazer isso que eu quero aprender. Vamos lá, vou te ensinar. Deixa eu colocar aqui, ó. Armando a conta, então. Né? Quem que é o dividendo? O dividendo vai ser esse cara, 2x ao quadrado, menos 3x, tá certo? Mais 2 sobre quem? Esse sobre
no caso, na fração, né, a gente vai transformá-lo aqui no divisor. Então, dividido por quem? Dividido por x mais 1. E o passo a passo usado aqui, nós iremos usar nessa brincadeira. Tá certo? E eu quero te mostrar isso daí. Vamos lá. Pessoal, qual vai ser o monômio, qual vai ser o número, qual vai ser o termo que a gente vai usar para multiplicar o x para que o resultado seja 2x ao quadrado? A gente mira, deixa eu colocar aqui, deixa eu destacar com outra cor. A gente mira no último termo aqui, vamos mirar no 2x ao quadrado. Tá, então eu preciso de uma expressão que ao multiplicar por x dê exatamente 2x ao quadrado. E aí eu já vou adiantar para ajudá-los a pensar mais rápido, só pode ser o 2x, porque veja, quanto é que dá 2x vezes x? 2x ao quadrado. Vai dar 2x ao quadrado, é verdade. E aí, usando essa mesma ideia aqui, pessoal, a gente vai pegar o 2x ao quadrado, vai trazer para cá, mas com a subtração. Porque o nosso objetivo vai ser exatamente, subtrair, eliminar, até chegarmos no resto. Como é que é, professor? Assim, olha para cá. 2x vezes x, 2x ao quadrado. Então, vou colocar aqui 2x ao quadrado. Menos, tá certo? Porque nós iremos fazer exatamente a comparação do que encontramos com o dividendo. Ou seja, já eu vou passar o traço aqui e a gente vai fazer as mesmas continhas que fizemos ali. Mas sendo que, veja, nós multiplicamos 2x por x. Agora, vamos fazer 2x pelo 1. 2x vezes 1 vai dar 2x. E aí eu vou colocar aqui 2x, mas sendo que com o sinal, a operação trocada. Assim como eu coloquei menos aqui, aqui eu também coloquei menos. E aí, eu passo o traço e a gente vai fazer a conta de subtrair. Vocês vão perceber o seguinte, fazendo a conta direitinho, ao somar ou subtrair esses caras, sempre o primeiro termo vai se anular. Tá certo? Continuem aí a conta, deixa só eu colocar esse camarada aqui na tomada. Mas observem, vão observando aí como que a gente vai continuar essa conta. Prontinho. Então vamos lá. Deixa eu... Isso. Então, massa. Voltando lá para a nossa conta, pessoal, o que é que acontece? Observe. 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado dá 0x ao quadrado, portanto, 0. Agora, menos 3x menos 2x, isso daqui vai dar menos 5x. É ou não é? Você percebe? O professor, e esse 2? Bem, esse 2 não tem ninguém para brincar com ele, então eu vou apenas repeti-lo. Tá certo. Então, observem aquilo que eu falei. A ideia do algoritmo da divisão que a gente está habituado desde miudinho, desde pequenininho, ela é mantida nas divisões polinomiais, nas divisões com polinômios. Ô, professor, o que é que eu faço agora? Eu já termino? Veja. O grau desse cara, o grau desse dividendo, ele é igual ao grau desse divisor. Então, dá para brincar. O que não pode é quando o grau do dividendo é menor do que o do divisor. Aí você é obrigado a parar. Tá certo? Então, vamos continuar. E aí vem a pergunta, pessoal. Qual que vai ser o cara que eu vou usar aqui no quociente para multiplicar pelo x para dar menos 5x? Eu quero que dê menos 5x. Se eu quero que dê menos 5x, então eu já sei que ele é negativo. E só pode ser o menos 5.
Porque, veja, menos 5 vezes x, menos 5x. É ou não é? Ah, como é que é, professor? Menos 5 vezes x, menos 5x. Eu vou trazer para cá como mais 5x. Sempre trocando a operação, como você fazia aqui, ó. Aqui você fez 3 vezes 4, 12, mas você colocou aqui menos 12. Para poder retirar do dividendo, não é? É o algoritmo da divisão, onde você vai trabalhando a divisão com multiplicação e subtração também. Tá certo? E aí continua. Menos 5 vezes 1 vai dar menos 5, mas você vai trazer para cá como mais 5. Show de bola, professor. E aí passa o tracinho tranquilo, faz a conta, você vai perceber o quê? Como eu falei, menos 5x mais 5x, tchau, vai dar 0x, que é 0. E aí você percebe o resto, cara. Quanto que vai ser o seu resto? 2 mais 5 é 7. 7, ele é um polinômio de grau zero, por quê? Porque é como se você tivesse 7x elevado a zero, né? X elevado a zero é 1, 7 vezes 1, 7. Ah, então você chegou num polinômio cujo grau é menor do que o seu divisor, e você é obrigado a parar. Tá certo? Aí agora a galera vai olhar aqui para as alternativas e me dar uma força. Pessoal, qual é a alternativa que a gente deve marcar? É verdade, é verdade. Alguém falou eu não identifiquei pela voz, mas acertou. Porque observe, 2x mais 5, 2x menos 5, né? 2x menos 5 é o que você encontrou aqui, ó, é o seu quociente. Ah, é verdade, olha lá, quociente. Não é? E o 7? O 7 é o teu resto. Ah, e a questão pediu, a divisão tem como resultado 2x menos 5, com o resto 7. Então você chega lá, sem titubear, sem demora, e diz assim, cara, a letra E é a única alternativa correta que a gente deve marcar nessa questão. Tá joia? Então vejam, e aí a galera já vai, né, a galera que está copiando, a galera que está atenta aí, já vai começar a mastigar essa ideia. Quer dizer, o professor está passando para mim o seguinte, quando eu estiver diante de uma divisão, convém que eu use exatamente aquilo que eu sempre usei na divisão. Tá certo? É claro que a gente faz algumas adaptações, porque nós estamos trabalhando com polinômios, com letras, portanto, e aí, por exemplo, quando a gente fez 2x vezes x, você tem que se lembrar que na potenciação, né, a bases iguais, você repete a base soma os expoentes, que é uma ideia, uma ferramenta que eu já oportunizei, que eu já coloquei na sua mão em assuntos anteriores. Então, usando as ferramentas anteriores, a gente torna esse assunto algo familiar, tá certo? Com algumas ideias inéditas e inovadoras, mas a maioria delas são ideias que a gente já viu. Tá certo, pessoal? Muito bem. Uma outra situação que eu quero trabalhar com a galera é essa daqui. Tá joia? E aí vocês vão perceber o seguinte, minha gente. Essa questão, ela é a mesma questão que a gente acabou de resolver, sendo que, muito provavelmente, ela exige da gente, digamos assim, a perda de algumas calorias a mais. Por quê? Porque, veja, vamos lá, vamos dar uma acompanhada aqui na questão. Situação número 2, sabendo que uma das raízes do polinômio p de x igual a x3 menos 2x ao quadrado menos x mais 2 é igual a 1, então o conjunto que contém todas as raízes é o intervalo real. E aí eu vou fazer o seguinte, vou dar um tempo para a galera dar uma pensada, e a gente vai trabalhar essa questão daqui a alguns segundos. Deixa a galera dar uma olhada. Como que a gente começaria, uma vez que já fizemos uma questão anterior
próxima dessa questão. Quais são os detalhes diferentes? Quais são os detalhes semelhantes? A galera vai dar uma comparada aí. Beleza? Vamos lá. Tá. Primeiro a gente vai usar o que nós aprendemos nessa aula. Tá certo? Tem uma expressão aqui, ó, que a gente viu há alguns minutos atrás. Deixa eu destacá-la. Uma das raízes do polinômio P é igual a 1. Pessoal, o que é que isso significa, hein? Como assim uma das raízes de P é igual a 1? Aí a gente não vai se lembrar do seguinte, olha. Quando x for igual a 1, o que é que vai acontecer com P de 1? Quem que é P de 1, pessoal? Se o x igual a 1 é raiz, isso significa o quê? Que o P de 1 é igual a quanto? É zero, né, professor? Isso. Verdade, Jalan? Porque ó, a gente não viu agora há pouco, deixa eu voltar aqui algumas páginas. Olha lá. A raiz de um polinômio é aquele número que torna o valor numérico do polinômio nulo, zero. Ah, é verdade, professor. Então, você pode até calcular. Se você joga aqui 1, vamos lá, calculando mentalmente aqui, x elevado a 3, x ao cubo. 1 ao cubo é 1. X ao quadrado continua sendo 1. Então, você já vai ter aqui 1 menos 2, que vai dar menos 1. Aqui o x também vai ser 1, então menos 1. Então, você vai ter aqui, ó, menos 1 mais 2, vai dar 0, não vai? Menos 1, menos 2, menos 2 mais 2, zerão. Ah, rapaz, mas espera lá. Quer dizer que essa questão, em vez de ela dizer assim, olha, pega esse cara, divida por aquele outro cara. Não, ela foi mais elaborada. O autor dessa questão, ele exige alguns outros itens, alguns outros tópicos, mas que a gente já colocou na mão de vocês, tá certo? E aí, veja, deixa eu voltar aqui para essa questão, pessoal, só para a gente sugar dela mais algumas lições, fazê-la render mais, era isso que eu queria dizer. A gente ganha uma lição interessante dessa questão. Olha só, deixa eu destacar isso aqui de vermelho. Observe que aqui, o algoritmo da divisão, se você tem aqui, ó, 13 dividido por 4, tem quociente 3 e resto 1, eu posso escrever isso dessa forma. Deixa eu colocar de azul. Olha só, isso daqui eu posso escrever da seguinte maneira. E aí eu quero que vocês percebam, me acompanhem. Eu posso dizer que o meu dividendo, o 13, ele é igual ao meu divisor, o 4, vezes o meu quociente, o 3, mais o meu resto. É ou não é? Você percebe? Porque, ó, quanto que é 4 vezes 3? É 12. 12 mais 1 é o dividendo. Cara, a mesma coisa vale para esse camarada daqui. Deixa eu escrever ele na forma, não é que a gente acabou de escrever aqui, ó. Aí diríamos o seguinte, olha, o seu quociente, o seu dividendo, 2x2 menos 3x menos 2, ele é igual ao teu divisor, que é x mais 1, vezes quem? O teu quociente, que é 2x menos 5, mais 7. Eita, professor, que expressão grande, deixa eu dar uma destacada nela. Ela é grande, mas o que ela traz para a gente é um resumo daquilo que nós vimos nesta conta toda. O que a gente lê nesta forma de expressar a divisão é o seguinte:
O dividendo, ele é o produto entre o divisor e o quociente mais o resto. Se essa divisão fosse exata, o resto aqui seria zero. Então, pararíamos aqui. Não teríamos aqui esse 7. Mas, de qualquer forma, vale essa igualdade. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Se eu sei que esse polinômio, né, ele tem uma raiz, e essa raiz é igual a 1, e com base nisso, a questão pede para a gente descobrir as outras raízes, e qual intervalo essas outras raízes está. Cara, olha o que eu estou pensando, e aí eu quero lhe induzir a pensar isso também. Olha para cá, pessoal. Eu não tenho ninguém para dividir por esse cara, né? Mas, na verdade, eu tenho, porque, veja, se eu passar esse cara para cá, olha que interessante. Eu vou ter o seguinte, eu vou ter x menos 1 é igual a 0. É ou não é? Professor, como assim? Observe, eu tinha x igual a 1, foi a dica, o dado, a informação que a questão trouxe para a gente. E eu fiz o seguinte, eu transformei x igual a 1 em x menos 1 igual a 0. Este polinômio, não é? Eu vou chamá-lo aqui, deixa eu colocar assim. Vou chamar esse x menos 1 de q de x, tá certo? Então, q de x é igual a x menos 1. Olha, q de x é tal que 1 é raiz dele. De fato, porque o q de 1 vai dar 0. Se você coloca aqui 1, você vai ter 1 menos 1, 0. Agora você tem dois polinômios. Você tem o polinômio p e o polinômio q. E agora você pode começar a sua brincadeira. Então, repetindo, quando a questão ela disfarçar o outro polinômio, você tem que se ligar. Quer dizer, esse x igual a 1 é um polinômio disfarçado. Por quê? Porque é o polinômio x menos 1 igual a 0, não é? Ou seja, é o polinômio cuja raiz é o 1, tá certo? Por isso que x é igual a 1. Aí agora, olha só que ideia. Agora você se depara com a questão anterior. Você chega lá na boa e faz assim, ó. X elevado a 3, ou seja, deixa eu escrever aqui. Pega lá o seu P de X e divide pelo seu Q de X. Tá certo? Ou seja, o P que já foi dado pelo Q, que também foi dado. Eu não inventei, eu só chamei ele de Q. Mas ele já está implícito aqui nessa questão. Maravilha, então tá. Deixa eu escrever isso então. X elevado a 3, só para garantir que a gente vai ter espaço, deixa eu colocar isso aqui desse lado, ó. Que talvez a questão ela exija da gente um pouco mais de espaço. Então, agora vamos pegar P de X, como fizemos na questão anterior, e dividi-lo por outro polinômio. Tá legal, então vamos nessa. Quem que é o P? O P é esse grandão aqui, x3 menos 2x ao quadrado, menos x mais 2. E aí, ó, eu vou colocar aqui a chave, né, o carrinho. Vou dividi-lo por x menos 1. Tá certo? Simbora, vamos lá. Claro, aqui, pessoal, voltando à questão anterior, você tinha um polinômio de segundo grau, dividido por um polinômio de primeiro grau. Aqui você tem um polinômio de terceiro grau, é x ao cubo, dividido pelo mesmo polinômio de primeiro grau, não é mesmo no sentido do grau, mas esse daqui é x mais 1, aqui nós temos o x menos 1. Mas a ideia é mesmo, então vamos lá. Aí, olha só, quem que é o cara que eu vou colocar aqui para multiplicar pelo x, para resultar em x3? Será o x elevado a 2. Eita, professor, por quê? Porque, veja, aqui você tem o 1. X ao quadrado vezes x elevado a 1 vai dar x elevado a 3. É só somar os expoentes, é ou não é? Agora, como é que eu vou trazê-lo para cá?
x ao quadrado vezes x elevado a 1 vai dar x elevado a 3. Trazendo para cá, você vai colocar menos x elevado a 3. Não esqueçam desse detalhe. Agora, x ao quadrado vezes menos 1 vai dar menos x ao quadrado. Trazendo para cá, mais x ao quadrado. É ou não é? Menos x ao quadrado, eu trouxe para cá, mais x ao quadrado. E agora eu vou passar o traço e fazer as continhas. Se tudo estiver certo, os primeiros termos, eles sempre serão anulados. X ao cubo menos x ao cubo, 0x ao cubo, é zero. Agora, pessoal, menos 2x ao quadrado mais x ao quadrado. Quem me ajuda aí? Quantos x ao quadrado eu terei nessa conta? Menos 2x ao quadrado. Menos x ao quadrado, professor. Isso, verdade. Porque, ó, só para a galera se ligar, aqui é como se você tivesse um x ao quadrado positivo. Você vai ficar com uma dívida, né? Menos 2 mais 1, você está com uma dívida de 2. Você paga com real, vai continuar devendo. Diminuiu a dívida, mas ainda está devendo. Aí você chega lá e coloca menos 1x ao quadrado, ou apenas menos x ao quadrado. E repete o restante da galera que não foi usada, menos x mais 2. E aí você vai continuar, olhando agora para a ponta, o primeiro termo lá do seu dividendo, que é o menos x ao quadrado. Então, pessoal, quem que eu vou usar para multiplicar o x elevado a 1 para dar menos x ao quadrado? Será o próprio menos x elevado a 1. É ou não é? Porque menos x elevado a 1 vezes x elevado a 1 vai dar menos x elevado a 2. Menos x ao quadrado. Trazendo para cá, passando para esse lado, mais x elevado a 2. Mas que interessante. E agora continua. Menos x vezes menos 1 vai dar mais x. Trazendo para cá, menos x. Tá certo? E aí passa o traço de novo. E observe que essa conta vai ter aí uma quantidade de andares maior. Claro, como eu falei, o grau do seu dividendo ele é maior, então a quantidade de contas ela vai ser um pouco maior também. Então, de novo, aqui a gente vai cortar, porque menos x2 mais x2 é zero. Aí aqui você continua, menos x, menos 2x. E aí o 2 a gente repete. Tá certo? Agora parece que ela vai terminar. É ou não é? Vamos ver. E aí você percebe que você, ó, aqui no seu quociente, você já vai ter um trinômio de segundo grau. E quem que vai ser o último termo? O termo independente de x. Vai ser menos 2. Por quê? Porque menos 2 vezes x vai dar menos 2x, que é o que você tem aqui. Trazendo para cá, mais 2x. Tá certo, pessoal? Então beleza. Menos 2 vezes menos 1, mais 2, trazendo para cá, menos 2. Que beleza, porque ó, essa conta vai dar exata, não vai? Eu já posso colocar zero aqui se você não discordar de mim. Sim ou não? Porque ó, menos 2x mais 2x, tchau, zerou. 2 positivo, menos 2, zerou também. Mas aí observa um detalhe. Ô professor, a questão ela não pediu para a gente fazer a divisão. Ela pediu para a gente encontrar as outras raízes. Ela deu uma raiz, que foi x igual a 1, e quer saber as outras. É verdade, mas nós estamos usando a divisão para descobrirmos exatamente quais são as outras raízes. Você vai ver agora, olha para cá. Vamos escrever essa contarada nesse formato aqui. Vamos lá. O que é que nós temos, pessoal? Nós temos o seguinte, deixa eu... Deixa eu separar para ficar organizado, bonitinho. Isso.
Galera, dá uma olhada para cá. Ó. Deixa eu escrever aqui naquele formato. Naquele formato a gente tem o seguinte: x elevado a 3, que é o nosso dividendo, menos 2x ao quadrado, menos x mais 2, é igual a quem? É igual ao seu divisor, x menos 1, vezes quem? Vezes o seu quociente, que é x ao quadrado, menos x, menos 2. É ou não é? Ô, pessoal, daqui você já ganhou que o x é igual a 1. A raiz desse cara, né? Porque ó, o que está acontecendo é o seguinte, você está escrevendo o seu dividendo de forma fatorada. Ou seja, você está fatorando, você está despedaçando o seu dividendo e está escrevendo numa forma de fatores, numa forma de multiplicação. Esse cara, você já sabe que é igual a x, que é x igual a 1. E esse camarada, quais são as raízes dele? Porque ao você descobrir as raízes dele, você descobrirá as outras raízes dele. E aí, ó, checkmate. Acabou a questão. Então, revisando, questões assim, que a galera vai se deparar sozinha já já, a galera vai sempre usar essa ideia básica, que é a ideia da divisão. Aplicando isso aos polinômios, você vai trabalhar desta forma, podendo escrever desta forma, e não é quando a questão te der um polinômio de um grau maiorzinho, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, você vai usar a raiz dele, que foi dada, para descobrir as outras raízes. Basicamente, é isso que a gente tem nessa questão e nesse assunto de divisão de polinômios. Na videoaula que eu coloquei já lá no depósito de materiais de vocês, lá na sala de aula do Google, na Classroom, a galera vai ver uma outra maneira de você calcular isso daqui, que foi, não é uma maneira trabalhada, descoberta por dois matemáticos chamados Brill e o outro Ruffini. E aí ficou conhecido como dispositivo de Brill-Ruffini, onde você divide o camarada, mas nem parece que você está dividindo um camarada pelo outro. Mas aí eu optei por ensinar vocês essa maneira, porque talvez ela seja mais trabalhosa. A outra é mais tranquila, tá certo? E envolve menos gasto de calorias, não é? Como eu brinquei com vocês agora há pouco. Mas vamos terminar essa questão. Pessoal, todos de olho nesse polinômio de segundo grau. Vamos lá. Eu quero descobrir as raízes desse camarada. Então eu vou colocar aqui, ó, x2 menos x menos 2 igual a zero. Eu quero descobrir as raízes dele, então eu quero resolver esta equação de segundo grau. E aí vejam, devagarzinho eu estou mostrando para vocês com essa questão como o assunto polinômios e o assunto equação polinomial, eles são intrínsecos, né? Sem querer você sai de um e já está no outro, tá certo? É o caso aqui, ó. Eu tenho um polinômio, eu quero saber as raízes dele. Olha, mas o que é descobrir as raízes? É calcular o valor numérico dele sabendo que o valor numérico é zero. Eu quero descobrir o valor de x que faz com que o valor numérico desse polinômio seja zero, ou seja, é igualar esse polinômio a zero. Ora, mas ao fazer isso, você cai numa equação de segundo grau. Não é? E aí, ou você usa a forma resolutiva, o delta. Vamos usar. Eu me lembro que na última vez que resolvemos uma equação de segundo grau, a gente usou as relações de Girard, não foi? Então, vamos usar agora a fórmula resolutiva, que alguns chamam erroneamente de fórmula de Bhaskara, tá? Mas é errado dizer. É só aqui no Brasil e em algumas outras regiões do mundo que se chama de fórmula de Bhaskara.
Professor? A gente tá ouvindo nada não, se você estiver falando, viu? Ele caiu a conexão, eu acho. Eu acho Ou que a faltou internet energia. dele caiu. Foi alguma coisa. Galera, vocês me ouvem? Sim, professor, pode falar. Rapaz, eu entrei aqui pelo celular, o computador deu uma bugada geral, mas eu estou tentando descobrir o que foi que aconteceu. Aí rapidamente eu peguei o aparelho aqui só para dar essa satisfação. Me aguardem mais um pouco, porque pelo celular eu não apresento. Mas me digam, vocês não estão vendo mais a apresentação, não é isso? Não, Agora. caiu a internet. Então, Caiu a conexão. Pronto, então tá. Eu vou isso. Eu vou tentar entrar novamente aqui pelo computador, tá certo? Então me aguardem aí em alguns minutinhos. Não sei o que foi que aconteceu, foi um problema inédito aqui, mas a gente resolve. Só um momentinho. Pronto. Acho que agora voltou. A galera me ouve e me vê bem? Sim, professor, perfeitamente. Graças a Deus. Então vamos lá. Deixa eu retornar aqui, deixa eu ver se eu acho o nosso quadro. Pronto. Tudo certo, nada errado. Rapaz, coisa estranha. Eu aqui falando, depois eu percebi que eu estava falando sozinho. Aí procurei o programa, não é? A plataforma da Microsoft Teams, ela simplesmente sumiu. Aí eu fui atrás do aplicativo e lá informou, olha, houve um problema e estamos procurando resolver. Mas eles não resolveram. Eu tive que dar uma reiniciada geral. Mas vamos lá, pessoal. Retomando de onde paramos. Nós estávamos aqui, tá certo? Temos aqui diante de nós a seguinte questão. Já sabemos que x igual a 1 é uma raiz desse grandão. Quais são as outras? Já descobrimos que esse grandão de forma fatorada é o x menos 1 vezes esse polinômio de segundo grau. Então, ao descobrirmos as duas raízes desse polinômio de segundo grau, descobriremos as outras duas raízes desse camarada, que é o que falta, não é? Que seria de terceiro grau e tem que ter três raízes. Uma é essa. As outras duas virão daqui. E aí eu estava dizendo, na última vez que nós resolvemos uma equação de segundo grau, a gente usou as relações de Dirac, que são muito mais rápidas, mas é importante também a gente usar a fórmula resolutiva, até para refrescar a memória da galera. Não é? E eu dizia que se chama fórmula resolutiva e não fórmula de Bhaskara, porque o matemático indiano Bhaskara, quando ele nasceu, essa fórmula já existia. Então, se atribui a ele de forma equivocada, não é a autoria dessa fórmula. Vamos lá. Como que a gente calcula usando a fórmula? Aí a galera tem que estar lembrada, né? Você primeiro pega os coeficientes desse polinômio, A é 1, B é menos 1, C é menos 2, como eu já resolvi equações de segundo grau em aulas anteriores, eu estou partindo da premissa de que vocês
se lembram disso, tá certo? Mas o que eu estou fazendo é o seguinte, essa fórmula, essa equaçãozinha, ela vem desse padrão ax2 mais bx mais c igual a zero. É um polinômio, onde o a, b e c são os números, são os coeficientes dessa equação. São os coeficientes desse polinômio, tá certo? E aí, o delta, não é? Ele diz o seguinte para a gente, ó, usando a forma resolutiva. Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. É ou não é? E aí você vai substituir esses ingredientes aqui por esses coeficientes. O b é menos 1 ao quadrado vai ficar 1. Menos 4 é da fórmula, eu vou repeti-lo. A vezes c, 1 vezes menos 2 é menos 2. Então, o que nós teremos é um delta igual a quanto? Menos 4 vezes menos 2 vai dar mais 8. 1 mais 8, 9. Ah, de boa. E aí o espaço está ficando curto, a gente procura mais espaço. O que é que nós teremos? A fórmula continua dizendo que o x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta, do discriminante. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Tá certo? E aí só substituir. O nosso b é menos 1. Então, aqui você vai ter menos b, menos 1, mais 1. O nosso delta é 9, a raiz quadrada de 9 é 3. E o nosso a é 1. Olha ele aqui. Então, se você quer 2 vezes a, você, na verdade, quer 2 vezes 1, que é 2. E aí você vai chegar ao x' e ao x duas linhas, que são as duas raízes desse polinômio. As duas que estávamos a procurar, inclusive. Vamos lá. 1 mais 3, 4 dividido por 2, 2. 1 menos 3, menos 2 dividido por 2, menos 1. Ah, então agora o que é que nós temos, pessoal? Nós temos o seguinte. Esse camarada, e aí deixa eu fazer vocês perceberem mais uns detalhes. Olha só, podemos escrever, claro, a questão já terminou. Mas eu gostaria de explorar só um pouco mais, porque isso poderá ajudá-los em questões posteriores. Isso daqui eu posso escrever da seguinte forma. X é igual a 2. X menos 2 igual a 0. É ou não é? X menos 1. Se eu passo esse menos 1 para lá, eu vou ter x mais 1 igual a 0. De modo que aquele camarada grandão, cadê ele? X3 menos 2x ao quadrado mais menos x mais 2, vamos só rever se a gente escreveu direitinho. x3 menos 2x2, beleza, tudo certo. Esse camarada é igual àquele x menos 1 vezes aquele polinômio do segundo grau, a gente também já fatorou ao descobrirmos as raízes dele. Ele é a mesma coisa que x menos 2 vezes x mais 1. Tanto é que se você multiplicar x menos 2 vezes x mais 1, você vai chegar exatamente a x ao quadrado menos x menos 2. Ah, então, o que eu quero dizer é o seguinte, olhando para esse camarada, pessoal, para essa forma daqui, ó, você já sabe quais são as raízes dele. Quais são os valores que tornam o valor numérico dele 0, que fazem com que ele se anule. Tá certo? São eles, aqui, ó, x igual a 1, x igual a 2 e x igual a menos 1. Ah, então, voltando para o enunciado da questão e respondendo a questão no sentido de marcar x. Responder, nós já respondemos. Agora, falta marcar o x. Qual é o conjunto que contém todas as raízes? Ou seja, qual é o intervalo real, né, que contém todas as raízes? Quais são elas? Você tem aqui, ó, o menos 1, é a única raiz negativa. O 1
e o 2. Então, deixa eu colocar aqui próximo para a gente comparar. Conjunto de solução das raízes desse polinômio é menos 1, 1 e 2. Quem me ajuda? Qual desses intervalos contém esses 3 números? E aí você volta lá para aquele assunto de intervalos reais, percebe? E aí? Ninguém me ajuda? Mas que pessoal egoísta, não quer ajudar o tio. Letra E. Perfeito, perfeito. Eu Olha ia só. falar a letra Isso, muito bem. A galera acertou, porque, ó, esse cara daqui, pessoal, é da letra E. Quem que é ele, hein? Esse camarada E. No daqui é caso é menos 1, 0, 1 e 2. Na verdade, isso daqui é um intervalo real, hein? Se é um intervalo real, você está trabalhando com infinitos números, observe. É um intervalo fechado, né? Aqui você tem menos 1, aqui você tem o 2, é ou não é? E os caras que estão entre eles aqui, ó. Tá certo? Ah, boa. Então, veja, o menos 1 já está aqui. O 1 está aqui entre eles. E o 2 está aqui na outra extremidade. Perceba que nenhuma das outras alternativas contém todos os 3. Tá certo? Por exemplo, professor, a letra A, ela não contém o 2. Pode observar, ela tem menos 1 e 1, mas o 2 ficou de fora, porque o intervalo termina no 1. A mesma observação você pode fazer nas outras alternativas, de modo que você chega aqui à conclusão. A letra E, ela é a única que responde corretamente essa questão. Tá certo? Resumo dos nossos trabalhos de hoje à noite, para a gente liberar a galera para darem uma olhada aí no questionário semanal e, quem sabe, já dar uma olhada na outra maneira de se dividir polinômios, tá certo? Pessoal, nós iniciamos a aula justificando o uso dos polinômios, tá certo? E aí colocamos aqui essas figurinhas interessantes para mostrar para a galera que boa parte dos problemas da realidade você não tem os números, você precisa de expressões para, através delas, chegar a resolver os problemas. Algumas dessas expressões a gente chama de polinômios, é o que a gente está trabalhando. A gente viu o que não é polinômio, isso tudo daqui não é polinômio, né? Nós observamos isso daí. Nós classificamos os polinômios de acordo com o seu grau, polinômio de grau 0, polinômio de grau 1, segundo grau, terceiro grau e por aí vai. Calculamos o valor numérico de um polinômio, sabendo-se do valor do x, sabendo-se do valor da sua variável. Também aprendemos o que é a raiz do nosso polinômio, é aquele valor que faz com que todo o polinômio seja igual a 0. Aprendemos a divisão entre polinômios, percebemos que a gente usa a mesma ideia do passado, né? A ideia básica de divisão, o algoritmo da divisão, e percebemos que podemos usar até essa ideia para problemas mais elaborados, como esse que nós resolvemos aqui. A gente usou a raiz para encontrar um outro polinômio. Uma vez que tínhamos 2 polinômios, dividimos, dividendo pelo divisor, encontramos um terceiro polinômio e procuramos as raízes desse camarada. Por quê? Porque se esse camarada faz parte desse grandão, as raízes dele também serão as raízes do grandão. Essa é a ideia. Tá joia, pessoal? Perguntas e dúvidas? Eu já vou aqui me preparar para fazer a chamada de vocês. Deixa eu já abrir a planilha. Caso haja, me digam para a gente poder responder. Só lembrando para o pessoal que não estava no início
nos 15 minutos iniciais. Semana que vem eu pretendo continuar esse tema. Não teremos lista online, porque na semana seguinte, pessoal, já será a semana da P2. Tá certo? De modo que não faz sentido a gente ter 2 semanas seguidas com listas online. Então, semana que vem eu irei trabalhar a segunda parte desse assunto, as equações, e aí vamos ver como os polinômios eles nos ajudam a trabalhar com as equações, tá certo? E aí sim, daqui a 2 semanas a galera terá a última lista online. E aí vocês irão poder se despedir da matemática 1. Beleza? Então vamos lá. Galera aqui de Ciências Contábeis, Administração. Hoje, dia 17. Tudo certo. Deixa eu... Beleza, então vamos lá. Daqui de onde eu estou, eu consigo observar o jovem Jalan. Você continua com a gente, Jalan? Presente, professor, tudo certo. Beleza, campeão. Uma boa noite para você. Você também. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. O Jonatas Vieira continua com a gente. Eis-me aqui, professor. Envia-me a mim. Beleza, campeão. Valeu, um abraço. Valeu. A Laura continua com a gente, Laura. Professor, Beleza, Laura. Valeu, até mais. até mais, professor. Boa noite. Boa. A jovem Ádila continua conosco. Valeu, querida. Até mais. A Mariana Santos continua conosco, Mari. Alô, alô, Mariana. Presente, professor. Pronto, beleza, Mari. Valeu. Boa noite. Boa noite. A Ellen está conosco. Presente, professor. Beleza, querida. O Ítalo está conosco, o Ítalo Tales. Alô, Ítalo. A Amanda Félix está com a gente. Presente. Boa noite, professor. Boa noite, querida. A Yasmin Barbosa está com a gente. Tô sim, professor. Boa noite. Valeu, Yasmin. Boa noite. O Matheus, deve ser o Matheus Ferreira, é isso? Estou presente, professor. Beleza, Matheus. Deixa eu ver mais. A Camila Freitas está conosco. Tô aqui, professor. Beleza. Tá legal. Deixa eu ver mais quem eu encontro por aqui. Deixa eu ver. Tem o Iago aqui também, viu, professor? Pronto, Iago. Iago está conosco. Beleza, campeão. Boa noite, professor. Boa noite, querido. Iago Tenório com a gente. Cadê, rapaz? O pessoal não apareceu aqui, ó. Alcione, professor. Joia. Alcione. Alcione aqui com a gente. Beleza, Alcione. Uma boa noite. Boa noite. Responda meu WhatsApp, por favor, depois. Tá, joia. Você mandou. Rapaz, olha, eu acho que essa tarde eu não vi o WhatsApp ainda. Mas assim que eu abrir, irei dar uma olhada, viu, querida? Valeu. Tá, obrigada.
Deixa eu ver mais aqui, além da Alcione. Thaleson também. Marcos Elis, professor, tá aqui. Vamos lá. Thaleson Andrade está com a gente. Beleza, Thaleson. O Marcos. Valeu, professor. Boa noite. Valeu. Marcos Vinícius também está com a gente. Valeu, Marcos. Valeu. Tatiana está presente, professor? Tatiana, deixa eu achar aqui, Tatiana Maria, beleza, Tati, valeu. Deixa eu ver mais quem. A Ellen já foi. A Ângela Fontes com a gente, Ângela? Presente, professor. Beleza. Deixa eu ver o Charles. Charles Jefferson com a gente? Alô, Charles. Deixa eu ver então aqui um outro. Os cassinos, dos museus, de muitas atrações como o estúdio de filmes de Harry Potter. Tudo estava fechado, havia quase já teve muita gente viajando para Portugal. Então, eles não precisam mais fazer quarentena quando voltarem ao Reino. Deixa eu ver aqui. Puxa vida, sumiu. Vamos lá, a galera que está aqui ainda e que eu não chamei, se pronunciem, por gentileza. Professor. Gisele, professor. Gisele Pereira. Beleza, Gisele? Tá, professor, boa noite. Presente, professor. Boa noite. Eu não ouvi, repete. Charles presente, professor. Charles Jefferson, eu tinha te chamado já, acaba. Beleza. Maria Luísa Falcão, presente. Maria Luísa Falcão, ok. Beleza, Maria, valeu. Sou Lude já. Gabriel, presente, professor. A Lúdia, pronto, já registrei Lúdia. Gabriel, João Gabriel, né, campeão? Isso, professor. Beleza, João Gabriel. Mais alguém, turma? Sanderson, professor. Sanderson também está com a gente. Perfeito, Sanderson, valeu. E acho que só. Né? Só faltou o Ítalo Tales, ele confirmar a presença. Você está aí, Ítalo?